Você já ouviu falar do beta? Ele é um indicador que mostra a volatilidade de um ativo em relação ao índice. No vídeo de hoje eu vou te explicar como você pode usar o beta para escolher as melhores ações e medir a volatilidade da sua carteira, mirando sempre investir no longo prazo em boas empresas. Bom, o beta ele vai medir a volatilidade de um ativo em relação ao índice. Isso significa que vai medir o quanto aquele ativo vai variar em relação ao índice. Mas o que é importante a gente ver no beta é que ele mede a performance passada, ou seja, não tem nenhuma garantia futura de que isso vai se repetir. O importante da gente olhar o beta é a gente ter mais ou menos noção do risco que aquela empresa tem, porque em geral empresas menos arriscadas e mais robustas têm um beta menor, e as empresas mais arriscadas com mais dívida e tudo mais têm um beta maior. Ou seja, o beta vai medir quanto aquele ativo vai variar em geral em relação ao índice. Você não pode confiar no beta só para escolher uma ação, até porque ele indicou no passado, nada garante que ele vai se repetir. Mas a tendência é o beta ir se repetindo ao longo dos anos e estar sempre perto dos mesmos números. Para a gente dar alguns exemplos, eu vou dar aqui de Petrobras e CSN, que são duas empresas que mexem no ramo de commodities, ou seja, petróleo e aço, e elas têm um preço muito alterado de acordo com a cotação, o preço do petróleo e do aço. Essas duas empresas têm um beta de 2, ou seja, elas variam 2 vezes o índice Bovespa no caso, ou seja, elas são mais voláteis do que o índice e elas têm a tendência de variar mais. Isso é determinado por causa da governança delas, setor e tudo mais. Então tem várias variáveis que vão determinar o beta e o cálculo a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas em geral o beta leva em consideração o risco que vai te dar o maior retorno ou menor em caso de crise. Por quê? Porque se a empresa tem um beta de 2, em geral ela tende a cair 2 vezes o que o índice cairá. Ou seja, você vai ter mais risco, mas também tem uma maior tendência ao retorno. Também é determinado de acordo com o setor da empresa, a governança dela, como eu já falei, e como ela vem se comportando ao longo dos anos, se teve algum problema, se ela passou por alguns desafios. Então você tem que sempre olhar para esse tipo de métrica da empresa para saber a volatilidade dela e saber no que tipo de negócio você está entrando e se seu dinheiro vai variar mais ou menos. É claro, como eu já falei, que isso é um indicador passado, mas é bom de você levar em consideração. Exemplos de empresas com beta menor são Ambev e WEG. A Ambev tem um beta de 0,46 e a WEG de 0,52. Isso se deve ao fato de que elas já são mais consolidadas, empresas mais fortes, ou seja, elas já chegaram ao nível de maturidade delas e elas provavelmente não devem crescer muito. Porque imagina só, vou dar o exemplo aqui da Ambev. A Ambev ela já cresceu muito no Brasil, ela é uma das maiores players do mercado. Ela não tem como fazer isso tudo de novo, ela não tem como crescer o dobro que ela já cresceu, então ela já está mais madura. Ou seja, ela tem uma volatilidade considerada menor em relação ao índice. Outro tipo de empresa que acaba se dando bem em relação ao beta são empresas com receitas dolarizadas. Quando o índice aqui do Brasil cai, a gente pode reparar que aqui no Brasil tem uma tendência de quando a bolsa daqui desce, o dólar acaba subindo. Ou seja, essas empresas que têm uma receita em dólar vão acabar tendo um beta um pouco menor em relação ao índice, justamente por isso. Porque quando o índice cai, a expectativa é que ela tenha uma receita maior, justamente pelo dólar ter subido. E essa receita dolarizada acaba ajudando a empresa a se manter mais robusta e continuar gerando receita em dólar, que é uma moeda muito forte em tempos de crise. Você pode consultar o beta no site da investing.com. Lá você pode botar assim no Google, investing.com e Tube3, por exemplo. Aí você vai entrar lá e abre o site que vai te mostrar o beta do ativo. Que não se esqueça, é a variação de um ativo em relação à variação do índice. Na página 592 do livro Investidor Inteligente, o Benjamin Graham mostra que ele não acredita muito nessa questão do beta, porque em alguns casos pode ter uma sobrevalorização do preço, ou seja, a ação está diferente do preço ideal dela. E acaba que você acaba sendo influenciado pelo beta, aí você deixa de comprar ou compra uma ação sem olhar muitos fundamentos. Então você tem que estar sempre procurando empresas que estejam descontadas no preço real delas, no valor delas, e sempre levando o beta em consideração e não como uma análise final. E aí, você sabia disso? Se você não sabia, deixe seu comentário aqui embaixo. Não esquece de mandar para seus amigos, curtir aqui o vídeo. Muito obrigado por todo mundo que assistiu até aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo.